6 horas da tarde, a gente faz companhia. Vem com a gente analisar os principais assuntos do dia, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, negou um pedido de uma ala do MDB para suspender a convenção do partido, que está marcada para a semana que vem. A convenção virtual, gente, nomeará a senadora Simone Tebet como candidata da sigla à presidência da República. Em sua decisão, Fachin disse que o edital de convocação da convenção afirma que será garantido o sigilo do voto pelo sistema que será utilizado para a realização da reunião. O senador Renan Calheiros liderou a mobilização para o recurso judicial com o intuito justamente de adiar a convenção do partido. Ele e outros líderes da sigla que apoiam a candidatura do ex-presidente Lula querem mais tempo para definir se o partido terá ou não candidato próprio. Nós sabemos que Calheiros é contra o nome de Simone Tebet dentro do MDB e nós vamos chegar nesse exato momento à enquete que eu vou abrir no portal da Jovem Pan News. Agora, nesse exato momento, para você correr lá no portal da Pan, votar, participar. E hoje é sobre essa história aí do MDB, de uma possível aliança com o PT. Você acha que isso tem possibilidade de acontecer já no primeiro turno? Sim ou não? Seu voto, jovempan.com.br, vota lá, participa. Eu vou trazendo ao longo do programa o resultado parcial da nossa enquete. Senhores, ótima tarde de terça-feira a você, Constantino, Marco Antônio, Fábio Piperno, nosso Jorge Serrão já por aqui. Consta, eu começo com você hoje, buscando entender um pouquinho, porque eu trouxe aqui justamente o fato jurídico da tarde de hoje, que é justamente o posicionamento da Justiça dizendo não à demanda do senador Renan Calheiros. Mas a gente sabe que em política, quando se trata de falta de vontade, a coisa é muito superior à questão jurídica, né? Existe vontade política do MDB de ter a senadora Simone Tebet como candidata? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O MDB está muito dividido. É um partido fisiológico, talvez o mais fisiológico e símbolo desse sistema que sempre operou às sombras, né, nos bastidores e para manter sempre o poder. E está se sentindo um pouco em abstinência aí no governo Bolsonaro. Então existe uma ala liderada por Renan Calheiros, né, querendo logo associar o MDB de novo ao PT e participar desse projeto de tentativa de volta da quadrilha ao poder para dividir o butim, né? E é curioso analisar essa notícia de abertura do nosso programa, porque isso é exatamente o modus operandi da turma petista, da turma lulista, né? Renan Calheiros e companhia. São atitudes de bastidores, tentando implodir adversários internos, no caso, né? Ou judicializar a política. É exatamente o modus operandi. Basta ver o garoto de recados do Lula, que é o Randolfo Rodrigues, no Senado, sempre partindo para a provocação do Supremo para poder fomentar, alimentar o ativismo judicial, né? E encontra bastante eco e simpatia lá no Supremo. Então é disso que se trata, né? A senadora Simone Tebet não tem chance? Não, não tem chance. Mas ela tem direito de concorrer? Tem. E teve lá os movimentos internos para levar a essa costura e colocá-la como a candidata do MDB, do Centro Democrático, né? Auto-intitulado Centro Democrático. Então, assim, o que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de sabotagem dessa candidatura de quem quer logo de uma vez colocar o MDB ao lado do Lula, né? Então, é essa figura que liderava a CPI da Covid, né? Ao lado do próprio Randolfo Rodrigues e do Omar Aziz, e que a nossa imprensa, pasmem, levou a sério aquele circo todo só porque o alvo era Bolsonaro e o palanque montado tinha como alvo essencial justamente o presidente. É o modus operandi lulista, Paulo, é isso que nós estamos vendo. Agora, depois dessa decisão do Fachin, Serrão, me parece que o senador Renan Calheiros jogou a toalha, né? E agora assume realmente a candidatura de Simone Tebet. Saudações, meus amigos e amados haters. Renan Calheiros não vai assumir de jeito nenhum essa candidatura da Simone Tebet, a não ser numa extrema falsidade. Ambos se odeiam. E Renan nunca perdoa ela porque ela tentou disputar a presidência do Senado, o comando do PMDB contra ele. Então, eles são inimigos figadais ou fidagais internos dentro daquele partido que não existe mais há muito tempo. O MDB é um amontoado que tenta ser governista em qualquer situação. Está sofrendo da crise de abstinência de poder imposta
pelo médico Jair Bolsonaro. A receita bolsonarista contra o MDB foi muito ruim. Michel Temer tentou se aproximar de Bolsonaro, tentou ganhar espaços dentro do governo, falhou, não funcionou. Aquela tentativa de aliança depois do 7 de setembro do ano passado, em que Michel Temer fez aquela cartinha para tentar aliviar a barra do que Bolsonaro atacou pesadamente o Alexandre de Moraes, não deu certo. Aquela aproximação se mostrou falha. O MDB é o partido fisiológico. Ele quer o poder para se dar bem e não para melhorar o Brasil. Eles vêm com papo demagógico, vamos construir pontes. Essa ponte deles todo mundo sabe que é superfaturada, não obedece a um padrão de honestidade. Agora, o pior que esse MDB tem feito é a judicialização da política. Esse é o fato mais criminoso, mais abominável, mais inaceitável do momento histórico brasileiro. Não dá para aceitar que partidos políticos o tempo todo afetem a governabilidade, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para fazer com que o Supremo, através de suas decisões judiciais, se torne aí um poder executivo paralelo. Isso não existe. O Supremo não tem legitimidade nem para executar, nem para legislar. Mas isso é provocado pela classe política e principalmente pelo MDB. Tem sido grande colaborador do desastre institucional brasileiro. Então, esse partido que não tem a menor condição de aderir a Lula agora, no primeiro turno, vai tomar outra pancada. E, se por acaso aderisse a Lula, seria um partido que seria extinto na hora da eleição, porque ele não conseguiria fazer deputados como ele precisa fazer para se recuperar. É uma crise parecida vivida pelo PSDB. É a hipocrisia política se desmanchando no ar da politicagem tupiniquim. Marco, a expectativa do senador Renan Calheiros era justamente do ministro Fachin pedir um pouco mais de tempo para avaliar esse modelo de voto proposto pelo presidente nacional da sigla, o deputado Baleia Rossi. Só que o ministro Edson Fachin foi lá e se adiantou e já negou em primeira mão, em primeiro ato aí em relação a esse pedido do senador. Estando dentro do MDB e apoiando Lula, você acha que isso vai ser bem aceito, que está tudo certo e que realmente vai ser assim que vai se proceder a postura do senador Renan Calheiros, Marco? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Vamos lá. Primeiro que eu não sabia que fóssil da política conseguia ter esse grau de articulação. Eu fico estarrecido. Muita coisa me deixa estarrecido hoje, né? Acho que a principal é você ver esses fósseis políticos andando entre nós. Renan Calheiros, o Omar Aziz. Aí tem uns seres também mais estranhos, tipo o Randolfo Rodrigues, que cria essa conturbação midiática constante. Ele consegue, isso é um fenômeno, ele consegue entrar constantemente no ciclo de notícia, sempre com uma bizarrice atrás da outra. A bizarrice agora é a prevaricação da vice-procuradora-geral da República no caso da CPI da Covid, lá, porque, segundo eles, tinha que ter investigado o Bolsonaro e ter denunciado. Então, quer dizer, se o jogo não é jogado do jeito que eles querem, eles acusam golpe. É aquela mentalidade esquerdista que eu sempre falei aqui. É prevaricação, é crime. Você não quer fazer as coisas do jeito que eu quero, então você está cometendo algum crime. Vamos investigar você agora. É uma coisa de louco. Assim, eles gostam de criar um clima de insegurança jurídica e de caos institucional a qualquer custo. A própria CPI da Covid, protagonizada por esse ser, que eu considero um ser já ultrapassado, uma pessoa que não deveria ter mais o espaço que tem, que é o Renan Calheiros, você olha para uma figura dessa e fala, eles fizeram um baita de um circo para deixar passar o consórcio Nordeste. Então, quer dizer, eles focam onde não tem nada, para deixar passar o trem onde teve roubalheira, onde teve corrupção, onde teve uma série de entraves e problemas. Parece que foi até um golpe planejado esse daí, né? E a gente, ao invés de ficar discutindo esse tema, consórcio Nordeste, a gente ficou no tema qual que é a roupa do Luciano Hang, da Havan? O que o Bolsonaro está fazendo agora no gabinete dele? Começou uma história que não tem nem pé nem cabeça. E isso ganhou amplo espaço midiático. Então, quando você pergunta para mim, poxa, Marco, ele tem o direito de se contrapor aos nomes da organização partidária? Esse dissenso existe em todos os partidos.
Mas ele é o equivalente àquele sócio minoritário de uma empresa que está querendo ganhar no tapetão, quer judicializar a questão, porque ele foi voto vencido. Então, quer dizer, o modus operandi desse pessoal é sempre esse, né? Eles gostam de criar essas falsas narrativas e tentar ganhar as coisas no tapetão. Não entendo que... entendo que a decisão é correta, porque quando você tem uma entidade associativa, que são os partidos políticos, a votação ela é feita dentro de uma assembleia, essa assembleia tem a legitimidade e vai determinar quem é o candidato, quem não é, os prazos, como vai se dar a nomeação. Tudo isso daí é objeto de deliberação dentro daquele ambiente de votação. Querer judicializar isso é o equivalente a não aceitar as regras do jogo onde você está inserido. E para mim me preocupa, porque eles fazem isso todos os dias com a nossa democracia e com a nossa república. Vamos dar uma olhadinha como é que está o resultado parcial da nossa enquete, que perguntou justamente isso a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, se o MDB vai se aliar ao PT já no primeiro turno. O que vocês acham a respeito disso? E a disputa está grande aqui. Diferente do MDB, aqui está 53,6% do nosso público que acredita que o MDB vai se aliar ao PT já no primeiro turno das eleições deste ano e 46,3% acreditam que isso não acontecerá. Tudo bem, Piperno? Boa tarde, seu Paulo Martins. O que você achou aí dessa decisão do Fachin, hein? Eu achei muito correta a decisão do ministro Fachin. Até porque é claro que esse movimento todo para postergar a convenção e quem sabe não realizá-la nunca mais, ou pelo menos realizá-la no momento em que a ala pró-PT tinha razão, é evidente que isso tinha as digitais de Renan Calheiros. Tanto que quem propôs essa ação foi o prefeito de uma cidade agora chamada Cacimbinhas, né? E aí o Fachin acabou recusando. É claro que o Renan Calheiros está muito longe de ser a Madre Teresa de Calcutá, né? Aliás, há anos-luz disso. É uma figura realmente da velha política e da pior espécie. Mas também é uma figura que se está acostumado aí a se aliar aos governos de plantão, e é uma figura mais ou menos do mesmo nível da turma que está com o presidente Bolsonaro. Veja, eu chamei a atenção ontem aqui, por exemplo, para a convenção do PL, que tinha Fernando Collor de Mello. Onde é que Fernando Collor de Mello é alguém que tem as melhores credenciais que Renan Calheiros? Valdemar da Costa Neto, né? Foi, aliás, alguém que cumpriu pena lá por conta do mensalão. O ex-governador Arruda, que chegou a ser preso mais uma vez. Todo mundo agora da Bolsolândia. Para não dizer Eduardo Cunha, veja, o Eduardo Cunha também agora, né? É um neocristão dessa guerra santa do bolsonarismo contra o diabo, segundo o próprio presidente aí. Então, veja, isso aí, dizer que o lado ruim tá, a parte ruim tá podre, tá do outro lado, os nossos são os bons, são, enfim, um maniqueísmo bobo que quer enganar incauto, né? É evidente que os dois lados têm muita maçã podre, aliás, os dois lados não, todos os lados da Simone Tebet também, do próprio Ciro Gomes, enfim, eles estão pegando o que tem aí, né? O que está sobrando da praça, todo mundo pega em nome de aliança, algumas regionais, outras, quem sabe, na esperança de promover algum ajuste nacional, mas a verdade é que há, sim, uma tentativa de dar um golpe rasteiro na candidatura de Simone Tebet. Eu acho também que ela tem todo o direito de levar à frente essa candidatura, se tiver a maioria do partido, vai se apresentar como candidata, isso faz parte das regras do jogo. Agora, ela vai ser uma candidata que já nasce com uma candidatura natimorta, porque o MDB claramente tem um pedaço lulista, principalmente no norte e nordeste do país, e tem um pedaço bolsonarista, aliás, o MDB gaúcho não me deixa mentir, inclusive é de lá que tem o infausto Osmar Terra, e assim vai seguir. Quer dizer, é muito possível que ela se sinta isolada dentro do próprio partido e também do seu aliado, porque já se fala hoje que Tasso Gereissati talvez não a acompanhe nessa candidatura, porque o cálculo político dele, um político veterano, aliás, é mais ou menos o seguinte: bom, se ela não tem apoio nem do partido dela, o que eu vou fazer aqui? Constantino, eu vi que você balançou um pouco a sua cabeça enquanto o Piperno falava, eu queria saber por quê. Porque ele usou a mesma tática hoje que ele usou ontem, que ele vem usando todos os dias, que vai usar cada vez mais até a eleição. Melar o tabuleiro da ética. Dizer que é um maniqueísmo bobo lembrar
o que é a quadrilha do PT e quem está em torno. Eu disse isso. Como comparsa, né, para tentar dividir esse butim de novo. Então, veja, se o Collor e o Valdemar Costa Neto agora estão ao lado do Bolsonaro, quem é o Bolsonaro ou qualquer pessoa que seja para falar do Renan Calheiros ou do PT ou do Lula? Então, essa é uma estratégia manjada, conhecida, que é mais ou menos o seguinte, Paulo, você já fez alguma coisa errada na sua vida? Já pagou cervejinha para um guarda quando era jovem? Já mentiu, talvez, para uma namorada? Aí o cara fica assim, pô, não sou santo, né? Já. Aí você fala, então quem é você para falar do Lula? Exatamente. Essa é uma estratégia muito conhecida. É a mesma coisa que fala assim, olha, todo mundo tem defeitos. Hitler, Stalin, minha sogra... Quando o cara coloca isso, se eu sou essa sogra, eu não aceito nem mais um cafezinho desse sujeito. Porque ele quer matar a sogra. Então isso é uma estratégia conhecida que o Piperno está usando aqui no nosso programa, né? Não, Bolsonaro tem Collor ao lado dele. Vamos tirar a corrupção do debate, ninguém mais fala de ética, combinado? E aí vamos falar de quantas carnes as pessoas comiam por dia no governo do Lula, ignorando China, e quantas carnes a pessoa come hoje, ignorando pandemia, guerra, e fica em casa e de logística que está meio desesperado agora, chamando todo mundo para a loja de volta. Então, isso é uma estratégia manjada, mas nós não vamos cair nessa, nós não vamos aceitar a esquerda radical pautando o debate, e nós vamos, daqui até a eleição, falar de corrupção, falar de esquema do mensalão, do projeto totalitário do PT, do Foro de São Paulo, do exemplo da Venezuela que o Lula sempre defendeu e ainda defende, ou a Argentina, que ele sempre defendeu e ainda defende. Mas vamos lembrar disso tudo para deixar muito claro que, de um lado, existe pragmatismo, necessidade de governabilidade e composição política com a realidade que temos. E, do outro lado, temos um cara que comandou um esquema corrupto sem precedentes, com um viés totalitário, se cercando apenas de bandidos. E aí a coisa fica mais clara. Posso fazer um adendo, Constantino? Por favor. Eu acho interessante que essa técnica também, Constantino, ela vem com uma espécie de desconversa. Nunca é o ponto fulcral, né? O ponto central da discussão. É sempre assim, considerando isso, mas isso daqui fica meio que de lado, fica uma discussão de lado. Aí responde outra tese falando coisas completamente relevantes sobre Simone Tebet, da outra vez era Dilma Rousseff. São pessoas que estão fora do jogo político, né? Pessoas que não têm cartas para jogar na mesa, mas aí usa esse debate como tema central e fala, não, com relação a isso eu não vou nem falar, porque é tudo igual, é tudo meio parecido. Então é uma tática de argumentação para sair de cantinho, assim, sem enfrentar o verdadeiro debate, que é sim, é uma questão... Isso o Serrão falou ontem, né? Eu estava falando sobre progressismo e sobre guerra cultural, que vai ser, já é pauta do debate, mas isso vem sim com o conteúdo honestidade. Você está votando num ambiente de pessoas que querem promover honestidade e um ambiente moral dentro da presidência da República, permeando os ministérios, e em pessoas que foram, de maneira escandalosa, né, presas, um partido inteiro. Você fala em normalizar a candidatura do Lula, mas, na verdade, o PT não deveria ser normalizado enquanto partido. Se parar para pensar, o PT, enquanto partido, deveria ter sido extinto pela corrupção atrelada a ele. A gente normalizou já isso também. Mas não é só o Lula, é o PT também. Agora um ponto importante, né? Nossa Senhora do Print Eterno, que atua demais nas redes sociais, com muita gente que adquiriu consciência, ela ajuda todo mundo a descobrir quem é quem. Então, quem está de oportunista do lado do presidente Bolsonaro, todo mundo sabe quem é. Então, cabe ao eleitor, sentar o dedo e não votar nesses vagabundos que todos nós sabemos quem são. A proposta do Bolsonaro e a do Lula é bem clara. Todo mundo sabe o que quer o Bolsonaro, o que quer o Lula, o que representou a roubalheira petista e o que eles querem voltar a fazer no Brasil. Então, não tem mais idiota, só vota neles quem realmente tem ódio. São dois aspectos. É quem tem ódio absoluto ao Bolsonaro, vai votar com eles ou vai anular o voto. E quem não tem ódio, quem quer o bem do Brasil, vai acabar votando no Bolsonaro. Agora, lamentável do processo político brasileiro, incompetência absoluta dessa oposição, não conseguir construir uma terceira via nem ao Lula e ao Bolsonaro. Os caras, a cleptocracia política brasileira é ruim
demais. Ela só sabe roubar, fazer esquema e não consegue fazer política. Para fazer política, toda hora ela fica, vou lá no Supremo, vou lá no STJ, e não faz política. Por isso que tem que ser varrida do mapa político. Fala, Piperno, hoje você está muito calmo, hein? Eu estou acompanhando aqui muitos discursos para convertidos, né? Mas aí, Paulo, você sabe que ontem eu falei em 3 porquinhos, mas eu estava aqui puxando a memória, não são só 3, não, o chiqueiro está grande. Porque eu falei, por exemplo, aí em Valdemar, falei em Collor de Mello, falei em Eduardo Cunha, em Arruda, mas aí essa lista vai longe, né? A gente pode, por exemplo, voltar recentemente para esses escândalos aí de Pastor Gate, pastor que entrava toda hora lá no Planalto, provavelmente para rezar, mas aí ele teve sigilo de 100 anos, então a gente não sabe exatamente do que se tratavam esses encontros. Posso explicar não, isso? depois, tem uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação. Depois isso. Não, eu sugiro que você consulte. Não está lá. Eu sugiro que você consulte. Então, mas não está lá. Você sabe por que não está lá? Porque está coberto por sigilo de 100 anos. Mas isso está na 100 lei. anos. E não tente enganar a nossa audiência. Cartão corporativo. Eu esperei todo mundo. Peraí. Cartão corporativo, 100 anos. E cartão, por exemplo, dos filhinhos quando visitam por 100 anos. Cartão dos pastores, 100 anos. Milton Ribeiro. Tem tanta coisa. Mas tem Codevasp, né? FNDE. Olha a lista. Dinheiro do Queiroz na conta da primeira-dama. Por quê? Então tem muita coisa. Quer dizer, não dá realmente para a gente fazer uma equiparação moral, porque, inclusive, essas coisas a gente não consegue investigar, porque tem 100 anos de sigilo. Não, isso é bobagem, você está falando mentira. 100 anos de sigilo. Você está mentindo para a audiência. 100 anos de sigilo. Você está literalmente mentindo. 100 anos de sigilo. Marco, não cai no truque do Piperno. 100 Ele anos está usando de novo esse truque. Vamos lá. Ele, uma vez mais, começou a puxar um monte de coisa, Queiroz, né, Pastor Gate, isso aqui, uma vez mais jogando as bolinhas de fumaça, porque ficou sem argumento ao que nós trouxemos aqui. É tudo gente e agora, aí, ele vai lá e, não satisfeito, dobra a aposta e diz, não dá, eu vou repetir, entre aspas, as palavras do Piperno. Depois volta o vídeo, porque eu vou tentar repetir com exatidão. Não dá para fazer equiparação moral entre ambos. Ou seja, ele traz o Queiroz, o Pastor Gate da cabeça dele, essas coisas, para dizer que não dá, que é muito pior o Bolsonaro do que o Lula com Renan Calheiros, com Omar Aziz, que deve 360 milhões de explicações lá no Amazonas, com a turma toda que foi presa da cúpula do PT no Mensalão, no Petrolão, com um projeto totalitário de poder de um cara que até hoje defende o modelo venezuelano, até hoje defende o modelo argentino, e Cuba até hoje é defendida por Lula e pelo PT. O Piperno fala do Queiroz para dizer que não dá para fazer equiparação moral. Quer dizer, antes o esforço era Melo Jogo, tira esse assunto, é maniqueísmo bobo. Vamos lá, gente, vamos combinar que ninguém mais traz o assunto corrupção e ética para a mesa. Agora ele dobrou a aposta, acuado, preso numa sinuca de bico, sem argumentos, ele dobrou a aposta, é que nem um bicho acuado mesmo, que pula pra cima, é que nem um louco, né? Quer dizer, agora ele está dizendo assim, não dá pra fazer equiparação moral. Bolsonaro é muito pior. Quer dizer, Lula, que ele já disse aqui no programa que não é corrupto, não é ladrão, ele já respondeu de forma objetiva essa pergunta, ignorando 14 juízes e desembargadores, farta evidência, toda a cúpula presa e tudo mais. Agora o Lula já é santo quase, perto do Bolsonaro. Daqui a pouco o Piperno está no maniqueísmo que ele condenava. Lula é bonzinho, Bolsonaro é mau. Essa é a estratégia da esquerda desesperada. Segura a ansiedade, por favor. Aqui é muito fácil expor a falácia do Piperno aqui em um raciocínio bem simples, Paulo. Eu sou um presidente, ou melhor, vamos usar o Piperno como presidente. O Piperno é um presidente corrupto. Aí o pessoal quer investigar o Piperno. Ele vai lá e decreta sigilo de tudo que ele acha, ou melhor, de toda a corrupção que ele tem no governo federal, ele decreta sigilo de 100 anos, que é o que ele está falando aqui, que é mentira. Aí você fala, pô, tá blindado. Olha que esquema perfeito de corrupção. Eu decretei sigilo usando a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei federal. Olha que lindo, ninguém me investiga. Tá fora de qualquer tipo de órgão de controle, de auditoria ou de qualquer tipo de fiscalização. Calma, tem um treco aqui, não, calma. Olha como esse raciocínio é completamente infantiloide. Os cartões são, sim, analisados, auditados, fiscalizados pelos órgãos competentes. Não existe esse campo seguro onde nada é objeto de averiguação do governo federal. Ele passa por um processo rigoroso de auditagem, sim, de auditoria. É bobagem isso, é infantiloide.
Assim, não é nem um debate que você teria no ensino médio esse. Quer dizer, você tem lá o documento que é sigiloso porque é pertinente à pessoa e ao órgão de controle, ao órgão de fiscalização, único e exclusivamente. Ele não vai ser aberto ao público. Esta é a questão. Então, não tem esse papo de ele está acobertando irregularidades e corrupção com os documentos sigilosos. Isso é outra mentira, é outra falácia da esquerda. Aí vem o plus do Constantino, que é, o cara ainda usa de uma falácia mequetrefe para querer fazer equiparação entre, né, os escândalos do PT, que não dá nem para nominar aqui de tantos que foram, e o Bolsonaro, chega a ser uma coisa engraçada, risível. Eu estava pegando aqui, inclusive tem um link aqui com uma lista dos 100 anos de sigilo do governo Bolsonaro. Eu tinha esquecido até o negócio do Pazuello. Mas então, assim, eu não vou ficar aqui nesse negócio, nessa coisa infantilóide, como diria Marcos, e também, porque eu não venho aqui fazer torcida e jogar para a torcida. A gente vem aqui para analisar as notícias. Quem quiser ser porta-voz da extrema-direita, da Bolsolândia, que seja. Quer chamar outro lado do corrupto, enfim, outro lado de corrupto, e continuar falando para a bolha, ótimo, porque isso não sai da bolha e perfeito. Quer, por exemplo, negar que houve uma tentativa de achincalhamento da imagem do Brasil na última segunda-feira, dia 18, naquele patético evento lá com os embaixadores? Perfeito. Aliás, as embaixadas do resto do mundo estão aí se manifestando e muitos setores, inclusive aqui da sociedade. Mas perfeito, negar essas evidências, ótimo, porque isso não tem a menor credibilidade fora da bolha. Então, eu peço até para que as pessoas procurem melhores informações, porque está muito fácil encontrar evidência de todos esses escândalos. Todos esses escândalos. Imagina, os pastores, gente que troca dinheiro por ouro, FNDE, essas corrupções de bilhões, essas corrupções do Ministério da Educação, uma pouca vergonha. E, por exemplo, gente que andava de beijos e abraços com a deputada Flor Delis, uma assassina. Ele ficou sem graça. Ele está apelando. Ou seja, gente que olha o lixo de companhias. Agora, se você quer andar com esse tipo de gente, fique à vontade. Serrão em seguida do Constantino. Vamos lá, por favor. De novo, o eleitorado sabe quem é honesto e quem não é, e na hora da eleição, a maioria honesta do eleitorado brasileiro vai votar no personagem certo. Essa é a certeza da eleição desse ano. Lula é o político que desmoralizou a honradez, não tem a menor condição política de estar disputando essa eleição. Não deveria estar por uma questão jurídica também, mas houve o casuísmo do Supremo. Lula também não tem articulação política suficiente para vencer essa eleição. Ele vai perder, sabe que vai perder. Só que eles estão armando o golpe para depois da eventual vitória do Bolsonaro. É sobre isso que a gente tem que ficar atento. O eleitorado tem que eleger os melhores representantes para que a próxima legislatura não seja tão medíocre quanto essa foi. Essa legislatura cometeu um ato imperdoável, que foi não aprovar o aprimoramento do sistema eleitoral. Políticos desqualificados têm que ser varridos do mapa. Fala, Constantino. Paulo, eu na verdade queria trazer já, acho que pela minha fala, uma outra pauta que nós vamos falar aqui da carta aí dessa turma, né? Da turma tucana toda. Se quiser, traz esse assunto e eu falo. Você quer esperar, Consta? Segura então, vamos para um rápido.